coleta pontifícia Pró Terra Santa, realizada na Sexta-feira Santa, apoia obras educativas e sociais e a presença cristã nos lugares santos. O custódio convida à oração e à generosidade, recordando a Páscoa como fonte de esperança e paz. Foi celebrado no convento de São Salvador o centenário da conversão da serva de Deus Maria da Trindade, atualmente em processo de beatificação. Um dia de estudos e testemunhos destacou sua relevância espiritual. Na Escola Thalita Cume, o projeto trienal Juntos Comunicamos do Movimento dos Focolares envolve jovens estudantes. Seu objetivo é promover a inclusão, a cidadania ativa e uma cultura de paz. Sob a custódia da Terra Santa, em colaboração com o Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã de Roma, foi descoberto um novo sítio arqueológico no Campo dos Pastores, em Beit Saur. A descoberta proporciona novas perspectivas sobre a vida monástica na região. A quarta-feira de cinzas marcou o início da quaresma nos santuários e paróquias da Terra Santa. Peregrinos e fiéis locais iniciaram um período de oração, penitência e conversão no coração do cristianismo, renovando o caminho rumo à Páscoa. Cari fratelli e care sorelle, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos conceda a sua paz. Com a aproximação da Semana Santa, nossos corações e nossos olhares se voltam para a Terra Santa, para a terra onde o Filho de Deus deu a sua vida até o fim e da qual nasceu a Igreja. Hoje também, desses lugares santos, continuamos a extrair da fonte da Páscoa o sentido e a esperança do nosso serviço. Mas não podemos esconder o fato de que estamos vivendo tempos difíceis. A guerra, a violência e a insegurança afetaram gravemente Gaza, a Palestina, Israel, o Líbano e a Síria. E isso se soma à prolongada ausência de peregrinos, o que já agravou uma situação econômica já profundamente precária. Muitas famílias cristãs, que antes viviam graças às peregrinações, hoje lutam para se manter. Os jovens têm cada vez mais dificuldade em imaginar um futuro aqui, em sua terra natal. A própria esperança parece ferida. Em Belém, Jerusalém e no norte de Israel, bem como no Líbano e na Síria. Nesse contexto, as palavras do Santo Padre ressoam poderosamente, ao nos lembrar da urgência da oração e do jejum pela paz, clamando veementemente pelo fim do conflito na Terra Santa. A Sexta-feira Santa, portanto, assume um significado ainda mais profundo para nós. A coleta pontifícia em favor da Terra Santa não é apenas um ato de solidariedade, é um sinal concreto de comunhão com a Igreja de Jerusalém. Graças a esta coleta, podemos apoiar escolas, paróquias, organizações de caridade, projetos sociais e ações de socorro emergencial, mantendo viva a presença cristã nos lugares da redenção. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a reconstruir, não apenas edifícios, mas também relacionamentos, confiança e esperança. E isso parte, sobretudo, da educação, dos jovens, das famílias e dos lugares onde possa nascer uma cultura de encontro e paz. Nesta Sexta-feira Santa, enquanto contemplamos o crucifixo, pedimos que não se esqueçam da Terra Santa. Lembrem-se de nós em oração e apoiem-nos com a sua generosidade. A vossa proximidade é um precioso sinal de fraternidade e esperança. Dos lugares santos, asseguramo-vos a nossa lembrança em oração e a esperança de que vivenciem a Páscoa do Senhor como fonte de vida nova. Muito obrigado, de coração. Sim, eu
dia de estudo e testemunho sobre a serva de Deus Maria da Trindade fez parte das comemorações do centenário de sua conversão e foi preparado pela Comissão para a Causa de Beatificação. Frei Alessandro Cavi, que é professor do Estúdium Bíblico Franciscano, foi quem moderou as diversas apresentações do dia. Frei Francesco Ielpo, custódio da Terra Santa, saudou os presentes, sublinhando que a santidade, quando autêntica, fala além das fronteiras da terra e gera vida. Além disso, o centenário de sua conversão é celebrado durante os 800 anos da morte de São Francisco, sinal de que a serva de Deus, em seu tempo, encarnou a vida de Cristo como pobre de Assis, permanecendo fiel no cotidiano e aprendendo a se deixar guiar por Deus. O cardeal P. Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, impossibilitado de estar presente, deixou uma mensagem em vídeo aos participantes, expressando sua esperança de que Maria da Trindade seja cada vez mais conhecida em todo o mundo e que, a partir de Jerusalém, sua vida iluminada por Cristo alcance muitos outros que hoje vivem nas trevas. A doutora Giovanna Maria Porrino, professora associada de Teologia Bíblica, falou sobre a espiritualidade de Maria da Trindade à luz das Sagradas Escrituras, referindo-se a vários episódios bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que abordam experiências profundas com Deus. Do Mosteiro de Ferrara, a irmã Chiara Letícia Negri aprofundou sobre a vida batismal de Maria da Trindade e como Deus a salvou de si mesma. Jesus lhe diz exatamente esta frase: quero te salvar de ti mesma, não simplesmente da morte ou de algo externo, mas de uma vida vivida dentro dos limites da própria existência. Uma vida que, portanto, se abre para a própria vida de Deus, para suas dimensões, para o seu amor, para a sua beleza. Esta é uma vida salva e esta é uma das grandes mensagens de Maria da Trindade. Roberto Poretti, presidente da Comissão Histórica para a Causa de Beatificação, apresentou a nova edição francesa, Irmã Maria da Trindade, Escritos e Memórias. Um curioso acontecimento histórico é o retorno das Clarissas à Suíça, de onde haviam sido expulsas no século XVI devido à Reforma Protestante. Houve esta revelação, este pedido da Irmã Maria da Trindade por volta de 1940, quando ela pediu a Jesus, e pediu isso várias vezes: quero que as Clarissas voltem para o meu país, para a Suíça. E Jesus, em várias anotações que encontramos, teria respondido: sim, eu farei isso. Trarei as Clarissas de volta para a Suíça e elas ficarão lá. Mas você não pode fazer isso. Você não é capaz. Eu cuidarei disso, mas preciso de algum tempo para fazê-lo. E sabemos que, por volta da década de 1960, um primeiro grupo de Clarissas retornou à Suíça a pedido de um grupo de católicos de Genebra. Frei Alessandro Conilho focou-se nos fundamentos bíblicos do voto de vítima em Maria da Trindade e encontramos especialmente no Novo Testamento, nos textos de São Paulo, São Pedro e na Carta aos Hebreus. Ela contemplava Cristo, a vítima por excelência, o Cordeiro imolado, que deu a sua vida pela redenção de todos. Portanto, paixão, morte e ressurreição. O coração da vida cristã vivida por Maria da Trindade através da leitura assídua e atenta das Escrituras, acompanhada por aquela voz interior que lhe recordava o que os textos sagrados ensinavam. A irmã Maria Chiara Bosco focou-se no aspecto carismático da serva de Deus, uma verdadeira filha de Santa Clara. No pátio da Cúria da Custódia da Terra Santa, a irmã Maria Chiara apresentou a exposição criada pelos jovens de São Benedetto del Tronto, membros da Companhia dei Tipiloschi de San Pier Giorgio Frassati. A exposição foi concebida e organizada segundo um itinerário cronológico e temático, articulado através das 4 principais fases da vida e espiritualidade da serva de Deus. Durante o dia, foi possível admirar os escritos originais da serva de Deus, verdadeiros lembretes espirituais, juntamente com algumas das vestes que ela usou durante sua vida. A exposição permanecerá aberta ao público até a primeira semana de março e depois será transferida para o Mosteiro das Clarissas, em Jerusalém.
O projeto Juntos Comunicamos, promovido pelo Movimento dos Focolares na Terra Santa, em colaboração com diversas instituições, é um programa educativo para jovens que visa fortalecer a cidadania ativa, uma cultura de solidariedade, inclusão, participação e cooperação. Alunos do 7º, 8º e 9º ano participam do programa, desenvolvendo gradualmente suas personalidades e absorvendo o conteúdo de forma mais profunda e eficaz ao longo de 3 anos letivos. Affrontiamo con loro ogni settimana argomenti diversi. Todas as semanas abordamos diferentes temas com eles, como prevenção ao bullying, gestão de conflitos e prevenção ao abuso de substâncias. Além desse treinamento, também procuramos oferecer diversas atividades, como arte, música e dança. Hoje, o objetivo desse dia é compartilhar esses mesmos valores por meio do esporte, para que eles possam aplicá-los em suas comunidades e transformar, esperamos, a sociedade ao seu redor. Marco também fala sobre os desafios que eles podem enfrentar e de como podemos ver claramente o progresso notável desses jovens. O objetivo é capacitá-los para se tornarem líderes e mentores para as próximas gerações. Nos reunimos diversas vezes para implementar essa iniciativa esportiva, preparando várias atividades baseadas em jogos em equipe, espírito esportivo e colaboração, para ver qual grupo consegue desenvolver o melhor jogo e não apenas vencer. Isso cria um maravilhoso espírito de equipe, novas conexões e energia positiva, trazendo alegria e serenidade a esses alunos nas difíceis condições em que vivem. Viemos à escola de Thalita Cume para esta atividade como parte do programa Juntos Comunicamos. Temos aprendido essas lições há 1 ano e meio e no ano passado também participamos ativamente do programa. Aprendemos a nos descobrir e eu descobri aspectos da minha personalidade que eu nem sabia que existiam. Somos diferentes, cada um de uma cidade diferente, mas colaboramos, jogamos juntos, fazemos lindas amizades e conhecemos pessoas realmente especiais. Participamos e conhecemos alunos de diferentes escolas, tornando-nos cada vez mais sociáveis. Já nos conhecíamos, mas graças a essa atividade, os nossos laços fortaleceram-se. Também aprendemos sobre o bullying e como este pode, por vezes, levar a consequências graves ou problemas psicológicos. Aprendemos o respeito mútuo, o respeito pelos mais velhos, a evitar palavras ofensivas e a sermos ativos e desportivos. Para os líderes, até mesmo a organização dos dias é motivo de alegria. Essa edição dedicada ao esporte traz consigo um tema fundamental: trabalho em equipe, respeito ao próximo e, naturalmente, a vitória. Nos concentramos em 3 regras a seguir durante a atividade. A primeira é eu, que significa eu tenho um papel vital e muito importante dentro da equipe e posso contribuir com o grupo. A segunda é você, que significa que cada pessoa faz parte da equipe e devemos colaborar. A última é nós. Não devemos esquecer que você e eu fazemos parte de um grupo e devemos cooperar e nos querer bem. O projeto Juntos Comunicamos fortalece a autoconfiança, incentiva a participação em atividades comunitárias e promove o diálogo como ferramenta para a resolução de conflitos, fortalecendo a paz e a colaboração. Um novo sítio arqueológico foi descoberto no Campo dos Pastores, em Beit Saur, sob a custódia da Terra Santa, parte de uma colaboração científica entre a custódia e o Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã de Roma, no âmbito de um acordo assinado em 2022. O projeto visa estudar e trazer à luz a área residencial dos monges, que remonta aos séculos VI e VII d.C., fornecendo importantes dados históricos e arqueológicos sobre a vida monástica na região. Ci troviamo all'interno di un monastero che già 70 anni fa è stato scoperto da padre Virginio Corbo
Estamos dentro de um mosteiro descoberto há 70 anos pelo padre Virgínio Corbo. A história do mosteiro abrange um período que vai do século IV ao VI. Em relação à nossa área de escavação, os resultados obtidos indicam claramente duas fases de vida, datando dos estágios finais da existência do complexo entre os séculos VI e VII, de acordo com as evidências arqueológicas, incluindo cerâmicas. Essas duas fases, datadas dos séculos VI e VII, são intercaladas com um período de abandono, marcado por um incêndio que afetou toda a metade norte da área de escavação. Os monges viviam nesses espaços. Posteriormente, devido ao incêndio, os espaços foram abandonados. No entanto, o local foi reocupado por um último período antes de ser abandonado definitivamente. In questi ambienti, poi a causa di un incendio sono stati abbandonati, ma il sito comunque è stato rioccupato per un'ultima fase fino all'abbandono definitivo. Na década de 1950, Frei Virgínio Corbo, um arqueólogo franciscano, liderou importantes campanhas de escavação ao norte do Campo dos Pastores, em Beit Saur. Em poucos anos, ele conseguiu trazer à luz um mosteiro da era bizantina. Entre as descobertas estavam a entrada do mosteiro e seu sistema de acesso, bem como a área de produção que incluía prensas de azeite e vinho, cisternas e um complexo sistema de canais para coleta e distribuição de água. Ci troviamo all'interno dell'area archeologica che il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ha aperto lo scorso 18 gennaio e oramai abbiamo concluso, e quello che possiamo vedere in questo spazio. Estamos dentro da área arqueológica que o Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã inaugurou em 18 de janeiro. Os trabalhos já estão concluídos e o que podemos observar nesse espaço é a presença de várias paredes com uma notável articulação de estruturas de alvenaria de diferentes períodos, intercaladas com pisos que atestam a ocupação da área pelos monges. O material arqueológico descoberto, em particular a cerâmica, permite-nos datar a ocupação desse sítio entre o século VI e, no máximo, o século VII depois de Cristo. Nesse ponto em particular, podemos ver os restos de um piso com lajes de pedra assentadas sobre uma base de argamassa amarela. Em outra área, no entanto, não há revestimento de pedra, mas podemos observar, pelos detritos restantes, a presença de uma superfície de argamassa batida, que também servia como superfície de circulação na antiguidade. São, sem dúvida, duas salas, mas ainda não podemos determinar suas dimensões precisas, tanto porque a escavação está limitada à parede visível, quanto porque pesquisas futuras serão necessárias para obter dados mais claros e completos. In antichità anche come piano di frequentazione, quindi sono sicuramente due ambienti di cui però non possiamo ancora con precisione stabilire le dimensioni, sia perché lo scavo è limitato alla parte che voi vedete, quindi la ricerca futura permetterà di avere dei dati un po' più chiari e più sostanziali. A importância dessas escavações não se limita à descoberta de novos sítios arqueológicos, mas também consiste na recuperação de áreas históricas vivas, contribuindo para uma compreensão mais profunda da memória do local. Elas abrem novos horizontes para os peregrinos, destacam o valor histórico do sítio e confirmam a continuidade da presença franciscana, sublinhando seu papel na salvaguarda do patrimônio da Terra Santa. Durante esse período, toda a igreja se reveste de uma cor que evoca um tempo de conversão e penitência para adentrar mais profundamente nos mistérios finais da vida de Cristo. Nos santuários da nossa redenção, milhares de fiéis puderam participar das celebrações da Quarta-feira de Cinzas e receber este símbolo, para nos recordar que a nossa vida é passageira e corre o risco de perder o sentido se não colocarmos o Senhor no centro dela.
Em Belém, padre Jorge Haddad, diretor da Escola Terra Santa, presidiu a missa que reuniu alunos de sua escola, da Escola de São José e das Irmãs do Rosário, na Igreja Paroquial de Santa Catarina, bem pertinho da Basílica da Natividade. Ele os exortou a se reconciliarem consigo mesmos e caminharem com esperança rumo à ressurreição. Vimos e vivenciamos a esperança na igreja, porque o caminho do arrependimento é um caminho de esperança. A presença dos estudantes e de suas famílias fortalece este sinal de esperança para o mundo inteiro. Esta é a mensagem que levamos ao mundo. Permaneçamos aqui, nessa Terra Santa, em Belém e em toda a Terra Santa. Para mim, esta é realmente uma grande oportunidade. Aguardo ansiosamente por este momento todos os anos, porque durante a Quaresma, a quarta-feira de cinzas, devemos dizer resolutamente não ao pecado. Os desafios e as difíceis realidades políticas e econômicas enfrentadas pelos cristãos locais na Terra Santa tornaram-se uma ocasião para fortalecer a fé, a paciência e a esperança. Enfrentamos desafios e dificuldades diárias. Carregamos nossa cruz com a mesma força com que Jesus Cristo carregou a sua. E mesmo quando Jesus estava cansado, Deus não o esqueceu. Enviou Simão de Cirene e Verônica, que lhe enxugaram o rosto para ajudá-lo a completar sua jornada. Como diz o apóstolo Paulo, mas eu me glorio somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos firmemente na ressurreição. Na Basílica do Santo Sepulcro, Frei Giuseppe Gafurini foi quem presidiu a Santa Missa, concelebrada pelos frades da custódia e vários sacerdotes. O franciscano recordou que o cerne da caminhada quaresmal reside precisamente no mistério celebrado naquele santo lugar. Cristo vence as tentações, no Calvário dá a vida por nós e, diante do túmulo vazio, derrota a morte para sempre. A Quaresma é uma oportunidade muitas vezes vista apenas como um tempo de correção, mas na verdade é um novo ponto de partida. Encaremos essa oportunidade de forma positiva e se convite à vitória que nos é feito. Contudo, sem ilusões, ela nos revela a verdade, convida-nos a participar da vitória de Cristo, mesmo que isso signifique passar pela morte. Que dovessimo passare attraverso la morte. A poucos metros da Basílica, na paróquia do Santíssimo Salvador, jovens das escolas cristãs de Jerusalém participaram da missa presidida pelo pároco latino. Não nos preparamos para um evento triste, mas sim para a alegria da ressurreição. Contudo, o que nos entristece são os muitos obstáculos que nos impedem de vivenciar essa alegria, ou que impedem o Senhor de entrar e nos permitir acolher os frutos da ressurreição. É por isso que a Igreja inicia esse tempo, que é um tempo de arrependimento, um tempo em que ressoa o convite: voltem para mim de todo o coração. A Quaresma é um convite para intensificar nossas orações, praticar a esmola e oferecer nossos sacrifícios como jejum para o nosso bem e o bem do próximo. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.